Olá, aqui estamos para mais um programa para trazer para você conhecimento sobre o mundo delas. E hoje a minha convidada é surpreendente. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e vão poder se beneficiar com o conhecimento dessa mulher linda que traz para nós tudo sobre a astrologia. Então, com vocês, Sandra Perim, uma grande astróloga. Ela vai contar para nós a trajetória dela e nós vamos conhecer como que ela se inspirou para estudar algo que chama tanta atenção, gera curiosidade e que nos ajuda muito. Sandra, com você, o mundo delas, para você trazer para todas nós o que é a astrologia. Olá, Marlene. É muito, muito, muito bom estar aqui com você, porque já é um prazer conversar e penetrar no mundo delas é penetrar no nosso mundo. Então, estamos juntas hoje para uma conversa que eu acho muito especial. Muito obrigada. Ô Sandra, gera muita curiosidade, né? Quando se fala em astrólogo, todo mundo fica curioso, um passa o telefone, pega o telefone e as pessoas despertam para saber o que está subentendido no mundo dos astros. E parece muito distante da nossa realidade. E para algumas pessoas é até proibido. Eu gostaria muito que você explicasse para nós, de fato, o que é a astrologia. É uma religião? É uma ciência? Tem explicação? Tem base científica? Eu posso acreditar? É bobagem? Conta para nós o que é a astrologia e o Então, vamos lá. Vamos nos situar um pouquinho no universo. Ela data de 7.000 anos antes de Cristo. Então, ela sobrevive. Vamos dizer que quem dá certo fica muito tempo no universo e ela tem uma longa jornada. Durante todo esse período, teve a complexidade de você demorar muito para a confecção de um mapa astral, porque não tínhamos recursos do computador. Então, acontece o que, que ela é hoje. Na verdade, tem uma divisão na astrologia, mas ela é considerada ciência porque nós temos comprovação de banco de dados. Então, a gente, dois astrônomos fizeram um estudo para provar que a astrologia não tinha valor e se tornaram astrólogos. E são eles que nos trouxeram o banco de dados. Então, quer isso é dizer que o uma. estudo deles não confirmou a suspeita inicial. A É isso. ideia era provar que não tinha valor. E eles, estudando, se tornaram Astro... astrólogos. Isso. Então, isso é a ciência. Eu gosto muito de um conceito, eu adoto mais para mim, de que é uma linguagem. O céu, todos os dias, está contando para nós qual é a energia que vibra no espaço. Mas no que isso me interessa? Bom, vamos entender. Na sua casa, você sabe onde está tudo, né? Cada coisa, em cada lugar, você vai buscar o que você precisa. O sistema solar é sua casa. Então, você mora num lugar chamado Sistema Solar. Eu falo que essa é a frase que eu mais falei na minha vida, porque eu acho muito incrível a gente não lembrar que mora num sistema, porque isso muda todo um conceito de vida. Se eu entendo que é um sistema e eu moro num sistema, o universo está falando de uma pré-determinação. Então, num sistema, você sabe melhor que eu como funciona um sistema, né? Eu sempre dou exemplo de uma maçã. Você vai comer uma maçã, o seu aparelho tem um sistema digestivo, ele nunca inverte a ordem. Primeiro vai passar no esôfago, no estômago, depois vai para o intestino. Tem um caminho. Então, nós também temos um caminho no sistema. Só que essa linguagem conta para nós qual que é o caminho.
Então, aquele dia que eu estou lá atrapalhada, esquentando a cabeça, eu não sei se eu viajo ou se eu vou procurar emprego, no universo tem resposta. Por que eu não pergunto? Porque eu não converso com esse céu? Você falou uma coisa super importante da distância. A astrologia não é o céu que está lá fora. Você é feita desse céu. A astrologia está em você. Você é constituída. Cada planeta rege uma parte do seu corpo, né? Então você é constituída desse céu. Esse céu é interior. Então é voltar-se para si e ouvir a voz que está dentro de você. Isso faz todo sentido, Sandra, porque como nós temos construindo o nosso corpo uma parte física, que é a célula, e a célula tem componentes minerais, selênio, zinco, alumínio, uma série de coisas. E esse funcionamento celular gera cargas elétricas, gera íons, que é o estímulo elétrico, que é uma informação que vai se propagar para o todo. Então, nós, médicos da medicina funcional, nós entendemos e estudamos a inter-relação entre estas informações e o meio ambiente, que é esse macrocosmos, que nós fomos acostumados a ver, quando muito, a nossa casa. E hoje você, de forma muito linda, está mostrando para nós que a nossa casa é muito ampla, gente. É o universo, é o cosmos, né? E a relação do nosso corpo físico, o nosso corpo informacional, com as informações planetárias, faz com que nós tenhamos bem-estar, qualidade de vida, sucesso nas nossas decisões ou não, né? Então, Olha, quero te falar uma coisa que agora você me chamou a atenção, foi uma coisa muito importante. Olha, por exemplo, nós vamos começar o ano dia 20 de março, porque para a astrologia nós estamos nas vésperas do ano novo. Qual ano novo? O real, o que é 0 grau de Áries. O outro ano, que tem de errado dia 1º de janeiro? Nada. É uma delícia. É o ano da máquina, da mecanicidade, dos bancos, das escolas, que tinha que se criar uma energia comum, porque as coisas precisam funcionar em uniformidade. Então, se criou um tipo de calendário gregoriano para que a gente construa a nossa história. Este não é 2005 ainda. Eles não conheciam o ano astrológico, porque poderia ter sido criado no ano Conheciam, astrológico, né? conheciam. Não quiseram? Não, porque eles querem mandar no sistema. Então, eles criaram o próprio calendário. Certo. Eu acho que foi interessante, porque nós podemos hoje comparar e ver como eles acabam indo atrás depois das respostas que a Lua manda para a gente. Então, o que acontece? Você vê que aqui, por exemplo, no Brasil, a gente fala assim, a vida começa depois do carnaval. Por quê? Porque É mais próximo do desse ano novo novo, astrológico. exatamente. Porque, Agora eu estou entendendo. então a gente começa a se preparar. Então, o que eu falo para as clientes? Planeja, reorganiza, pensa, porque quando fizer 0 de Áries, a coisa vai ficar estimulada e ter força. Agora, a gente estava falando do corpo, então cada signo rege um pedaço do corpo. Então, o que a gente trabalha na alunação? Então, vai começar Áries, vamos cuidar da cabeça, de quem tem enxaqueca, de quem tem algum problema, de quem precisa de ir atrás de saúde mental, porque como o Sol está em Áries, está mais mobilizado para a cabeça. Então, Áries é a cabeça. Depois tá vai bom. descendo. Então, por exemplo, para um médico, qual é a hora de cuidar do sistema endócrino, das coisas no signo de Touro?
Quando que eu vou cuidar dos pares, dos pulmões, dos braços, dos rins, nos gêmeos? Quando eu vou cuidar do estômago e do que eu como no câncer? E do meu coração no leão? E do meus rins e da minha história na Libra, que tem os relacionamentos, e dos órgãos genitais no Escorpião, e do aparelho digestivo na Virgem, entendeu como funciona o contexto? E dos ossos no Capricórnio, e da corrente sanguínea no Sagitário, no Aquário, do mundo neurológico. E agora que estamos com o Sol em Peixes, e hoje com essa Lua maravilhosa em Peixes, vamos cuidar dos pés, que é onde tem a morada da alma, que sustenta nosso corpo, que nos carrega para lá e para cá e que traz muita informação para a gente. Então, eu falo que é o mês da reflexologia, que é o mês de cuidar dos pés e de trabalhar. Peixes. Peixes, que é agora Sol fevereiro. em Peixes, é. Então, fevereiro é o mês é o signo de peixes e representa os pés. Os pés, que é o tempo da alma, que é a hora da conexão do planeta. A gente nasce pela cabeça e chega no final pelos pés, né? A gente tem... Então, o corpo humano inteirinho está nos signos e tem uma referência para cada coisa. É mais próxima da gente, a astrologia, do que a gente conhece. Porque o horóscopo se popularizou. E hoje está muito legal, porque a internet tem milhões de astrólogos falando coisas super pertinentes, mas ela ainda não é popular, porque ainda o conceito do para que eu preciso da astrologia, por que olhar para o céu, parece que o céu é lá e que eu estou aqui. Não, o céu está dentro de você e todo o movimento que é feito lá em cima está sendo realizado dentro do seu corpo, dentro da sua cabeça, dentro de você. Você é o sistema e você representa, esse céu está funcionando em você. Então, é essa informação que ainda não é popular e que a gente está tentando explicar melhor para que a humanidade aproveite melhor uma coisa que está na mão dela, né? Na verdade, não é popular, ela não é disseminada. E o que é disseminado, que é o que você falou, pela internet, pelas revistas, pelos jornais, muitas vezes ou sempre, né, Sandra? Acho que eu posso afirmar isso. É sempre muito superficial e nem sempre é verídico, porque parece que é uma cópia de coisas anteriores. Então, as pessoas podem negligenciar a importância da astrologia por total desconhecimento. Já era algo que foi escondido, fazia parte do ocultismo, era pecado, né? Porque tudo que trouxesse sabedoria há um tempo atrás, nossa, principalmente entre as mulheres, é tido como algo que ameaçava a política e o poder. Se você também sabe do que eu sei, né, eu tenho um concorrente aqui, então quem manda? Então, o conhecimento foi tirado da gente durante muito tempo para que a voz fosse uma voz imperiosa que desse o comando. Agora acabou isso, né? Agora é por nossa conta ainda. Acabou em termos, né? Porque eu preciso me lembrar disso, é porque todo mundo fala a dificuldade do feminino. É que eu acabei me distraindo um pouco disso, porque eu nunca deixei de fazer nada na minha vida porque eu sou mulher. Então, eu não conheço isso. Eu não sabia que mulher não podia fazer isso ou não podia fazer aquilo. Minha mãe falava assim, mas eu ensino uma coisa para você, você faz outra. Então, isso acho que me ajudou a eu não perceber que eu tinha uma limitação. E isso me abriu muitas portas, né? E esse conceito do desconhecido a gente foi explorando cada vez mais. A internet trouxe uma abertura muito grande para nós. Então, o que a gente está querendo contar para vocês é que existe uma ferramenta de autoconhecimento absurdamente precisa que traz para nós o DNA de comportamento de todos nós na hora que nascemos, traz para a médica a casa da saúde
evidenciando aquela pessoa tem esta vulnerabilidade aqui, porque a casa da saúde é uma casa do mapa e o ascendente, que todo mundo pergunta qual é o meu ascendente, é o corpo físico da pessoa, não é o signo do aniversário. O signo do aniversário é como ela pensa, é o raciocínio que ela faz. E o ascendente é o corpo físico que carrega toda a nossa estrutura. Não preciso nem arrematar que a lua é o emocional, né? Então, só esse conceito, se eu adquiro do meu mapa, eu já tenho muita ferramenta para conversar na terapia, para ler no horóscopo, para falar com a minha amiga, porque é um padrão universal. O ariano é o ariano em qualquer país, inclusive no Alasca, que ele não pode sair fazendo corrida, mas ele vai dar um jeito de fazer esporte, porque é inerente a uma atividade física que ele gosta muito. Ou vai desbravar um lugar desconhecido. Ou seja, o mundo inteiro tem uma organização celeste em cima dos signos. E isto facilita a nossa comunicação, se a gente aprofundar o conhecimento desta linguagem, né? Então, deixa eu ver se eu entendi para nós reforçarmos aqui para as pessoas gravarem. O signo de nascimento é como a pessoa pensa. Então, uma pessoa que tem o signo em Áries pensa como? Como ariano, é rápido, Rápido. não pensa. Ah, ele não pensa. É rápido, quer fazer as coisas e pensa depois, porque ele Primeiro faz e depois pensa. Esse O é ariano é vapt-vupt. Isso. Então, é o signo de nascimento, vai ser este pensamento, a mente, o comportamento. Aí a mãe fica falando, filho, olha, filho, por que você fez isso? Você tem que aprender. Ele não vai mudar isso. O que a mãe vai é ajudá-lo a se proteger melhor e vai começar a mostrar para ele, através do resultado, como é mais interessante ver o buraco antes de eu pisar em cima. Então, esse é o raciocínio, ou seja, todo aniversário é como a pessoa pensa. Certo. Aí, depois tem o ascendente, né? Que vai ser calculado no mapa, pelos dados, a informações... Pela hora exata do Exata. nascimento, a hora que o médico olha no relógio, que é o melhor jeito de a gente saber, é a hora que o corpo físico entrou no planeta. Então, esse é o ascendente. Olha o nome. Não é um nome feio, um nome esquisito. Ascendente. Ascendente é o que desceu para subir. Eu vim para voltar, eu vim para ascender. Eu vim crescer aqui nesse contexto. Então, o ascendente, ele vai representar o Corpo físico. corpo físico. Então, as doenças manifestam no corpo físico, tem a ver com esse signo ascendente, Isso. que é o horário do nascimento, gente. É, o esporte que ele gosta de fazer, o jeito que ele se veste, está tudo no ascendente ali. Que ele gosta de comer. Como ele aparenta. Então, é mais fácil para um astrólogo adivinhar o signo ascendente do que o solar, porque o ascendente para nós é estampado como um cartão de visita. Entendeu? E a outra informação é a lua. A lua, que a lua são as emoções. É, o campo emocional que ficam lá guardadinho no coração da gente, que a gente não manifesta com tanta facilidade. Então, eu tenho, como tudo na vida, eu tenho um cartão de visita, que é quando eu chego na festa, eu entro com o meu ascendente. O meu jeito de pensar e o meu jeito de sentir, eu vou mostrar para quem eu gostaria de mostrar, não é evidenciado tão claramente. Então, nós temos um cofrinho aí, e esse triângulo é a sua personalidade. Que interessante, né, gente? Tá vendo? Eu mesma não sabia de nada disso, então eu já estou aqui aprendendo muito com essa genial astróloga que é a Sandra Perim. Sandra, quando foi na sua vida que você se despertou para estudar algo tão inusitado e tão interessante? Você já tinha
desejo de ser astróloga? Como é que você conheceu a astrologia? Mostra, conta para nós quem é a Sandra astróloga, como ela se formou. Não, eu tive uma formação bem acadêmica. Primeiro eu fiz letras, depois peguei uma direção numa escola pública, que eu era concursada, e fiz pedagogia, e já tinha 15 anos sendo diretora de escola pública, uma escola muito grande. Aí, uma vez, meu marido levou para fazer um mapa astral. Eu falei, que isso? Nem tinha ideia. Fui lá, fiz um mapa astral e ela falou assim para mim: Nossa, uma colega, que legal, você vai ser astróloga? Aí eu saí do mapa e falei: Isso daqui é muito esquisito, que louca. Eu jamais vou Que sair. idade você tinha, Sandra? 30 e eu estava com uns 35. Uau! Aí eu falei assim, eu gostei do mapa, mas eu amo o que eu faço, eu jamais vou mudar. Mas aí eu, em vez de fazer terapia, eu já estudava, eu fiz numerologia, depois eu fiz tarô. Eu gostava de fazer um trabalho pessoal em cima de autoconhecimento, em cima dos oráculos, isso eu já gostava. E como aí vai uma dica, tem uma virada na idade coletiva de todo mundo que é dos 38 aos 42. É como que se o universo falasse assim, bem, deixa eu ir lá espiar esse povo, deixa eu ver se está fazendo o que tinha que fazer, se está na profissão certa, se está casado com a pessoa certa. É, é um contexto geral. Existe uma intenção que a vida da gente seja harmônica, mas existe uma proposta de nascimento. Eu vim aqui para algumas coisas pré-determinadas. Eu sei que isso incomoda, mas eu vim. Então, estou fazendo essa afirmação. E aí, dentro desse contexto, eu me separei. E essa separação foi muito doída. Foi um peso de uma vida, foi uma coisa muito forte na minha vida. E aí, dentro desse período que eu estava desgastada, procurando um objetivo, eu fui fazer. Eu já tinha feito esses outros cursos, eu resolvi estudar um pouco astrologia como autoconhecimento. Aí, na primeira aula, eu lembrei da astróloga e falei, ela tinha razão. Na primeira aula. Eu estudei 6 anos, foi a faculdade mais longa. Mas no primeiro dia eu sabia que eu ia largar tudo, inclusive, não precisava ter feito isso, mas eu sou peixes. Peixes, eu fazia coisas bem erradas também, sem pensar. E, e aí, quando eu achei que eu estava pronta, eu comecei esse trabalho que eu acho que eu amo muito e que me faz um bem danado. Então, eu sou muito feliz com essa escolha e com essa mudança radical que eu tive de vida. Que lindo, parabéns, né? E muito obrigada, porque você com certeza contribui muito para a mudança de várias pessoas com as orientações que você dá, né? Falando sobre esse processo de mudança, né, Sandra? Realmente, nós, principalmente nós mulheres, nós temos como referência para a nossa alma o universo das deusas. E a partir de 40 anos, a mulher não vai mais usar o seu corpo físico para gerar um filho. Então, ela é conclamada para olhar para dentro de si, reunir as habilidades e o conhecimento que ela acumulou, se unir às outras mulheres em reuniões e promover, compartilhar conhecimento, fazer essa troca. Então, é uma fase muito bonita, que é a fase da mulher no climatério. Ela sofre muito porque o mundo dela desaba. Muitas têm o seu mundo destruído com processos de separação, a saída dos filhos, que os filhos se casam, vão estudar. Então, é aquela questão do ninho vazio. E realmente esvazia-se, porque toda a dedicação que ela teve para a família, para os filhos, de repente
ninguém precisa mais dela. Então, é a hora que ela é convidada a olhar para dentro de si, para olhar para esta alma, ver qual é o propósito, como ela veio existir e começar uma nova história, né? E muitas mulheres se veem perdidas, porque nunca tiveram a oportunidade de ter este momento tão único, tão especial, com tanta liberdade de ser quem ela é. Então, aqui se torna mais importante ainda a busca por esse conhecimento astrológico que vai apontar caminhos, né? Apontar habilidades, como essa astróloga sabiamente falou para você. Você é o colega, você vai ser colega. Na hora que você viu o seu ponto de mudança, foi para a faculdade, você lembrou-se dela, né? Com certeza. Agora, esse o mundo delas, e isso aí que você está colocando e trazendo para nós, é muito importante, porque antigamente, se for lá atrás, tinha clã feminino. Nós éramos unidas. Aí depois a força enfraqueceu e nós fomos ficando para trás e a gente dispersou. Ficou trancado, teve um bom tempo que a gente ficou trancado em casa criando o filho, né? A minha geração, a década de 50, quando entrou a terapia e começou alguma busca de uma liberdade sexual, teve a volta de novo e teve essa busca de. Primeiro a gente fez sozinha isso, ou seja, a gente não fez o caminho certo de se unir para falar, mas agora eu acho que isso vai acontecer, porque Plutão está em Aquário. Quando a gente vai ter uma mudança grande na humanidade, é porque um planeta muito forte, o que é muito forte? Um planeta que anda muito devagar. Ele dá tempo de a gente se reorganizar em cima de um novo pensar. Plutão em Aquário está trazendo para nós o sentido do nós outra vez. Ele tem que ensinar para a humanidade que eu sozinha não vou a lugar nenhum. Mas eu e meu grupo, eu consigo chegar em algum lugar, porque uma apoia a outra. Onde está meu aprendizado? Na vida da outra, na história de contar, na reunião que eu montei. Então, essa hora que a Marlene está colocando, que é a hora da transição, onde eu já fiz um papel social e tenho ainda uma vida inteira pela frente, onde começou um processo de sabedoria, eu preciso do meu grupo. Eu preciso estar junto. Eu preciso apostar junto. E esse conceito do nós vai ser muito estimulado daqui até 2044. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa nesse sentido coletivo. Isso é bem importante. Eu acho tudo muito lindo, como você mesma disse. O universo é a nossa casa, né, Sandra? E existe uma ordem planetária. Nenhum planeta tromba com o outro. Exatamente. Então, existe um equilíbrio perfeito, né? Perfeito. E nós passamos, como sociedade, por várias épocas, né? Então, aquela época onde nós éramos grupos tribais que migrávamos por esse território em busca de segurança, de alimento, nós éramos um clã. E os filhos não tinham pai, porque se o pai morresse, ninguém iria cuidar daquela criança. No entanto, eles pertenciam ao grupo. Não tinha identidade. O pai era tal pessoa. Era filho de todos. Todos os homens contribuíam para cuidar de todos. Depois mudou, nós ficamos fixos em uma casa, uma moradia, que é um processo evolutivo, sem Sim, dúvida. Claro. Veio a agricultura, começamos a plantar os alimentos, deixamos de ser caçadores, coletadores, começamos a plantar. E aí a minha casa era minha, então eu tinha a minha casa, como temos hoje, né, gente? E isso gerou essa individualidade.
E depois começou uma dispersão muito grande. Veio o episódio que nós tivemos há 3 anos atrás, que fomos obrigados a olhar para o nosso mundo, dentro da nossa casa, cuidar de nós mesmos, sozinhos, né, Sandra? E aí aprendemos esse isolamento que, na verdade, já existia, mas parecia que não. Porque eu ia no lugar, mas eu não me conectava com o outro. Então, tem um egoísmo na maneira de ser que acho que faz parte do aprendizado da evolução de si. Agora, nessa volta desse recurso, a gente está valorizando o conceito de nós e também está valorizando porque a gente não perdeu o isolamento, porque quando acabou a doença, veio a internet, veio o trabalhar em casa, veio um trânsito absurdo que te obriga a ficar em casa, mas nós podemos estar juntos agora. Nós estamos num monte de pessoas pensando junto, conversando junto e refletindo junto. Então, isso a gente não pode perder de vista. A gente tem aonde se ancorar como nós, como um conceito, como grupo, né? Para que eu possa trocar essas informações, que é o Plutão em Aquário. E eu posso falar uma coisa que é muito importante: no 28 de fevereiro, a gente está tendo um céu que vem falar de um ponto de mutação no sistema solar. Então, está Olha que tendo uma interessante, né? energia que está falando. Agora, eu vou falar bem simples para vocês entenderem. Até agora a gente era ponto 5, a vibração do sistema solar. Não estou falando a minha, a sua, do sistema. Então, é de todos nós. Agora nós vamos subir para ponto 7. Vamos? Então, que quer subir para ponto 7? O que vai acontecer? Nada. A visível a olho nu, nada. Mas eu posso entender que está numa hora que eu estou sendo convidada pelo sistema a conectar comigo mesma. A ter um ponto, porque eu tenho esse ponto de mutação em mim. O sistema quer uma nova jornada e eu quero participar desta vibração, que é uma vibração melhor. Vamos dizer que é ônibus com ar-condicionado, funcionando tudo, e não faz barulho para rodar, e é melhor do que o que eu tenho hoje. Então, você está nos dizendo, nos informando que a partir de hoje, a configuração planetária do universo vai ser capaz de impulsionar as pessoas que já estão alinhadas, ou seja, que já se conhecem, que já sabem o seu propósito, que sabem para que existem, né? Elas vão ter um estímulo maior para concretizar as coisas, é isso? Sim, elas vão, vão ter uma oportunidade, tem mais chance de você viver mais em paz, de você ser mais feliz consigo mesmo. Essa informação vale 1 milhão, né, gente? É importantíssima. E conta para tua amiga, fica junto, trabalha no grupo, que aí nós vamos ganhar mais. Porque a gente não faz as coisas sozinho. Parece que faz, mas não faz. Não tem como. Não fazemos, né, Sandra? Eu Não. costumo dizer sempre que, por mais que cada um de nós tenhamos habilidades, talentos, dons, dificuldades também, claro, nenhum talento individual supera essa comunhão, a inteligência colaborativa. Então, eu em contato com você sou mais forte, porque a vibração que você emana se associa à minha e me potencializa. Então, estar em contato com o ser humano, que é a imagem e semelhança do Criador, e quando você vê nesse outro este ser criador, você admira isso, você acredita nisso, você potencializa a sua mensagem, o seu eu. Então, nós precisamos dar valor. A Sandra já nos ensinou que o universo não está distante de nós. Os planetas são a decoração da nossa casa. Então,
prestar atenção, olhar para o céu, né, Sandra? Olhar para o céu. Olhar para o céu, admirar, né? E se sentir pertencente a esse sistema. E suspeitar também, né? Quando você não está bem. Pode ser que você precise fazer alguma coisa para se reorganizar, que a Sandra vai nos ensinar. Mas só para completar, quando você estiver diante de um ser humano, tenha muito respeito, muita honra, muita admiração. E sempre procure valorizar o que este ser, o que esta pessoa tem de bom. Porque coisa ruim todo mundo tem, né? Ninguém que está vivo tem só coisas boas. Nós estamos aqui numa escola, aprendendo a viver. Você falou uma coisa que eu sempre digo, que o maior presente que eu ganhei da astrologia foi o aprendizado de que o outro sou eu. Que a pessoa que está na minha frente é meu espelho. Quando eu gosto muito e me sinto muito feliz, é porque eu encontrei um lado meu que é o meu lado favorito, um eu que é muito bom. Mas quando eu encontro alguém que é chato, também sou eu. Porque não está no cérebro humano a possibilidade de registrar quem é o outro se não espelhar. Eu não vejo no outro aquilo que não me pertence. Eu não registro, passa batido. Então, se eu estou vendo, estou me irritando, estou ficando brava, ele também sou eu. Então, se eu olhar com a reverência que a Marlene está colocando, com a atenção de que a pessoa que está na minha frente é só um aprendizado de vida e está mostrando qual sombra eu carrego, muda tudo. Já Fica vai muito mais fácil, né? Administrar os conflitos. é a aceitação de que eu estou vindo para observar e que sorte que essa pessoa que está na minha frente me mostrou uma coisa que eu não achava que eu tinha. Agora eu desconfiei que eu vou fazer nada, vou tentar aceitar e vou prestar mais atenção quando eu manifestar a mesma coisa daquilo que me irritou, porque a observação é que cura. Então, o fato que porque para observar eu acabo trazendo para campo de consciência. Se eu observei, eu vi, eu já andei metade do caminho. O resto é um pouco de paciência para que o tempo vá me tornando cada vez mais Sedimente aquela harmônica. informação, faça uma peneirada para saber o que fica, o que vai ser guardado Exatamente. e o que fica, o que vai ser transformado, E o que né, vai ser Sandra? transformado. Já é transformado na hora que eu registro. Por isso que eu falo que isso facilitou muito a vida, porque quando eu tive esse aprendizado, eu passei a me procurar nas pessoas e comecei a perceber como que eu funciono. E isso me ajudou demais na vida, né? Me fez andar mais depressa em direção a mim mesma. Não que eu tenha chegado em algum lugar, ainda tenho uma longa jornada, mas achei um caminho que me dá respostas e que me ajuda em momentos mais difíceis. Eu vou falar duas coisas aqui rápidas que eu não posso perder esse conhecimento dessa moça, né, gente? Uma menina. Os neurônios em espelho, que é o que você falou, esse espelho que é o outro, né? Então, nós temos, sim, reconhecidamente os neurônios em espelho, inclusive dificuldades que nós estamos assistindo, um crescimento muito grande hoje em dia, neurocomportamentais com as nossas crianças e jovens que estão dentro do transtorno do espectro autista, eles têm dificuldades com esses neurônios. Então, eles têm dificuldade de relacionamentos. Por quê? Porque o neurônio deles não se espelha no neurônio das pessoas que são típicas, né? Então, é o neurônio em espelho. E a outra questão, Sandra, você comentou que você passou por um processo de separação, o que também é muito comum hoje em dia. E no processo de separação, as pessoas veem esse mundo destruído e começam a destruir o marido, o ex-marido, né? Que não é ex, gente. Não,
O ex-marido é o seu primeiro marido. É o homem que você beijou, que você namorou, que você construiu essa família, que muitas vezes te levou para o altar, realizou esse sonho de, né, ser uma noiva. E isso tudo é muito precioso, né, Sandra? Claro. Mas simplesmente os caminhos, a partir de uma certa data, passaram a se distanciar por algum motivo e deixou de ser espelhado em vocês esse relacionamento, deixou de ter conexão. Isso pode ter a ver com, claro, sempre tem a ver com a astrologia, né, Sandra? A Ah, astrologia sim. explica. Mas a partir daquele momento que não foi mais interessante, acontece alguma coisa, né, que é traumático. É difícil um casal que opta pela separação em comum acordo. Acontece, mas é difícil. Mesmo assim, gera traumas. Mas aí cada um vai para o seu canto. E é importante que você tenha esse olhar para o valor que este relacionamento teve, o valor deste companheiro. Então, voltar naquela etapa onde você era apaixonada e ver os valores que fez com que você fosse apaixonada por este companheiro. Ele se mantém, né? Olha, Só e- que a é, pessoa acaba valorizando o que destroçou, o que acabou e destruindo aquela pessoa. Quando você destrói aquela pessoa, você destrói a parte dela que está espelhada em você. Por isso que às vezes é comum um processo de câncer, de adoecimento pós-separação, porque significa que aquela pessoa está destruindo aquele companheiro e a parte dele que está dentro dela. esse é um conceito que você vê o que muda na vida da gente, porque na hora que eu assimilo que o outro sou eu não posso desejar mal para Para ninguém, porque ninguém. para cada pessoa que eu desejar mal, eu estou desejando para mim. E como nós vivemos na roda de Sansara, tudo que vai e volta, é complexo. E tem uma outra coisa que a astrologia explica: se você não consegue alcançar por que você se separou, vai conversar com o astrólogo. Ele sabe por quê. E tem muitas vezes que é assim, time is over. Então o universo entende que teu tempo de aprendizado com aquela pessoa terminou e que está na hora de se aprender outras coisas com outras pessoas em outro lugar. Isso é uma Aí, novidade, né, Sandra? Porque na era antiga, que nós vivíamos menos tempo, não era permitido isso. Mas agora é tudo tão dinâmico, tão diversificado, que nós nascemos para ter muitas experiências numa mesma vivência. Daí, o que a Sandra está falando, se é a pura verdade. Você pode ter vindo para morar em várias cidades. Eu falo, explico assim: morar em várias casas, troca de cidade, troca de carro. Eu tenho memória da minha infância onde as minhas tias, cada uma tinha uma casa, teve uma casa a vida inteira, um carro a vida inteira, cada uma tinha um fusquinha. A gente falava fusquinha vermelho, fusquinha verde, fusquinha. Hoje em dia é muito diversificado, a gente troca porque nós vivemos mais. Então vamos entender que isso é a nova formatação universal. e- Até profissão, né? até Você não profissão. seguiu a sua primeira profissão. É, essa versatilidade é nova, mas quando a gente fala dessa separação que fala de time is over, está falando assim, o universo corta, aí o cara faz uma coisa ou a mulher faz uma coisa sem pé nem Sem pé nem cabeça. cabeça. Aí fala, mas eu não entendo. Na verdade, nenhum dos dois entende. É só time is over. Entende o que eu estou falando? Olha como que é complexo. Aí se você... Às vezes, quando eu vejo isso, eu falo assim, olha, daqui 3 anos você volta e pergunta para essa pessoa, por que você me despediu? Ou por que nós nos separamos? Uma pessoa vai falar, não sei. Eu tenho certeza que ela vai falar, não sei. Por quê? Porque é só um tempo que o universo determina que você mudou de campo vibracional e que você tem que conviver com outras pessoas. Então, isso que você está colocando, você percebe como tem mais recurso para a gente se acalmar. Se eu entendo melhor de mim mesmo, eu vou me cuidar diferente, eu vou trabalhar de outra maneira e eu vou
me preocupar mais com uma harmonia interior, porque desse ponto eu posso tudo. Tudo é possível e tudo se chega em algum lugar, né? E tem uma explicação, porque tem uma coisa que a astrologia me deu que é assim, a gente ouve falar assim, não, é destino, cadê o livre-arbítrio? Como que eu resolvo? Eu que resolvo a minha vida. Eu fico olhando, né? Porque eu vejo a pessoa fazendo tudo que está escrito no mapa. Ela quer pensar que ela que está decidindo, para mim tudo bem, é uma escolha que ela tem. Mas eu tenho alguma coisa que está me direcionando. Então eu estou falando, vamos facilitar a minha vida. O que, que é? Eu falo assim, vou fazer aniversário, que vai ser meu ano? Qual é o tema? Tem uma lua nova. Qual é o tema da lua no meu mapa esse mês? O que, que a lua quer de mim? Porque durante 13 luas, nós vamos passar limpo nossa vida todo ano. A lua vai dar por 13 vezes um assunto. Então, ela está falando, esse mês é do dinheiro. Aí você quer ir viajar. Ela fala, aí fica sem passagem, está ruim para arrumar. Por quê? Porque no seu mapa é o de dinheiro. Então, não é mais fácil se falar assim para o astrólogo. Quais são meus meses de férias? Que quando eu viajo, que vai ser bom para mim? Quando que eu vou lá conferir minha conta? Quando que eu trabalho nas minhas redes sociais para ter um melhor engajamento? Tem lua para isso, tá falando para você o que, que é para você fazer. Tá uma delícia o nosso bate-papo. Nós já estamos caminhando para o final do nosso encontro, infelizmente, né, gente? E eu queria que você explicasse para nós o que a Lua interfere tanto, por exemplo, na vida da mulher. Nós temos, por exemplo, as gestantes que entram em trabalho de parto mais à noite, que engravidam mais quando muda a lua. Então, a lua, ela é mais feminina? A lua, se a gente for lá na origem dela, ela é resultado de um meteoro que bateu na Terra. Então, ela é a Terra. Ela é a gente. Ela é um pedaço de nós, porque aí tem um conceito mais complicado que é nós somos Terra. É que a gente olha para o planeta como se o planeta não fôssemos nós, mas nós somos Terra. Então, a Lua, o que, que ela teve de função? Ela ganhou um trabalho complexo. Imagina um teatro ou um cinema, mais fácil. Quando você vê um filme que vai começar ou que estão gravando, não vê um cara com a claquete e faz assim, bem, começou. Essa é a Lua. Então, todo dia ela tem a função de estilingar nossa rotina. Sobe, desce, casa, separa, muda de emprego, vai para lá. É ela que está estilingando. Então, ela dá o comando no sistema solar todinho. Ela é a dona do movimento. Por isso que ela leva para o hospital, por isso que ela traz a gente no nascimento, leva no hospital para ter nenê e leva a gente embora. Ela é dona de todos os fatos da nossa vida. Por isso que eu sou interessadíssima na linguagem que ela tem para me falar sobre meu dia. Eu sei sempre onde minha lua está, né? Olha, hoje eu aceitei o convite com muito prazer por ser da Marlene, por ser um programa de mulheres que eu trabalho com mulheres, mas porque minha lua também estava num lugar muito espiritual e muito afetivo. Então eu senti um convite de um momento diferente, um momento mais próximo. Prestei atenção na Marlene e falei, nossa, eu não sabia que a Marlene era tão próxima de mim, porque ela deve vir de muitas energias antigas, porque ela me chamou para conversar num dia literalmente especial no céu. Então, minha lua me conta coisas. Eu não preciso ir no astrólogo todo dia para saber disso. Eu posso aprender sobre esse conceito, porque eu vou aprender melhor no sistema que eu estou. Então, a lua na verdade, ela manda um pouquinho na gente. Eu sei que a gente adora achar que faz tudo porque resolveu, mas se você aprender a linguagem da lua,
você vai... Aí sim você faz as coisas, porque você tem uma parceira de força que comanda o sistema na estilingada da rotina do dia a dia e você fala com ela e entende o que está acontecendo. Então, o que a gente está falando de astrologia é aproxime-se de si mesma e conheça melhor o sistema em que você mora. É sua casa, minha amiga. Saiba onde você mora e conheça o que tem dentro de cada gaveta. Vai te fazer um bem danado. E a Lua é o pedaço do universo que está mais próximo de nós, né, É. Sandra? Então, realmente é isso, ela fica vigiando a gente, né? Por isso que ela comanda tudo. Ô, Sandra, é interessantíssimo isso, mas eu tenho certeza absoluta, absoluta, eu gosto muito de estudar, você sabe disso, mas eu não vou ter coragem de estudar 6 anos de astrologia para conhecer um pouquinho dessa sabedoria. Tem uma maneira que nós possamos ter um curso, alguma coisa de dicas? O que que você pode apresentar para nós para facilitar um pouco de esclarecimento, para a gente poder olhar, saber olhar para a Lua e entender os recadinhos dela? Ah, tenho. Tenho já um grupo há muito tempo. A gente começa o trabalho sempre em março, que é o grupo da Lunação Mulheres que Olha, se unem gente, que online para interessantíssimo. a gente ver a cada mês qual que é a lição de casa e o que ela quer contar, tanto no todo, então é assim, no universo como um todo, mas no meu mapa tem uma parte personalizada do curso que a gente recebe, onde fala assim, bom, para você, esses 28 dias, você deve se mobilizar para um assunto específico. Por exemplo, para a sua família. Então, vem uma série de orientações. E com isso, você vai aprendendo. Você acaba aprendendo sobre os signos, sobre os elementos que mandam no universo, que a gente é feito de água, fogo, terra e ar. Então, dentro disso, você vai adquirindo um conhecimento gradativo, gostoso, simpático e vai conhecendo melhor seu mapa e vai entendendo essa linguagem que eu estou querendo que vocês se aproximem. Então, é um curso de iluminação que depois a Marlene conta mais para vocês e a gente vai também, vocês podem procurar dentro do meu canal do Instagram, Sandra Perim Astrologia. Muito bom, né, gente? Que pena que o nosso tempo acabou. Eu quero aqui agradecer mais uma vez, carinhosamente, a sua presença. Eu aprendi muito com você hoje e já estou curiosa para aprender mais. E com certeza você será convidada outras vezes para nós trazermos para o mundo delas o conhecimento desta ciência que ficou tanto tempo escondido atrás de pecados, né, de traumas e que as pessoas não podiam ter acesso e que hoje é divulgado, mas precisa e merece ser divulgado através de pessoas que são conhecedoras e que são sérias e estudiosas como você. Eu quero agradecer mais uma vez e já deixar aqui o convite para outras vezes você vir participar conosco do mundo dela, Sandra. Vai ser uma delícia, eu que agradeço muito. Eu achei assim bem interessante, acho que a gente tem muita coisa mesmo para falar em termos de corpo físico e interação planetária. Nós temos muito bate-papo para conversar junto no mundo delas. Muito obrigada e foi um prazer estar aqui com todas vocês.